Boa tarde a todos. Esse é nosso primeiro vídeo de VGA. Ele é sobre o capítulo 6, cujo tema é bases. Para não ficar muito longo, eu acho que eu vou dividir em 2 ou 3 videozinhos, aí a gente vê, né? Mas nesse primeiro vídeo, eu quero comentar com vocês sobre a definição de base e como que uma base é capaz de gerar as coordenadas para todos os vetores do V3. Então preste atenção aqui nesse resuminho que eu fiz pra gente aqui. Vamos começar pela definição de base. Então uma base de V3 é uma tripla E1, E2, E3 ordenada de vetores LI. Então quer dizer, para formar uma base de V3, nós estamos estudando nesse curso os vetores no espaço. A gente chama esse conjunto dos vetores no espaço de V3. Então uma base do V3 vai ser sempre 3 vetores numa certa ordem fixa, E1, E2, E3, quer dizer, se for UVW é uma coisa, VWU já é outra base, diferente de UVW. Tá? Então são sempre 3 vetores numa ordem fixa e eles têm que ser LI, linearmente independentes. Vocês se lembram que a gente discutiu no capítulo 5 o que são vetores LI? São vetores que não são os 3 paralelos a um mesmo plano. Eles não podem ser os 3 paralelos ao mesmo plano. Se for, são LD. E você nunca vai ter base LD, é sempre 3 vetores LI, tá certo? Numa ordem fixa. Então, também coloquei aqui para vocês se lembrarem, né? Esse PDF aí que vocês estão vendo eu vou colocar na sala de aula virtual para vocês também acompanhar aí, quem quiser, né? Mas vocês estão vendo aqui que eu também coloquei assim, A vezes E1, combinação linear, A vezes E1 mais B vezes E2 mais C vezes E3 igual a vetor nulo, isso implica que A, B e C tem que ser zero. O único jeito de conseguir fazer uma combinação linear de 3 vetores LI da vetor nulo é colocando os 3 coeficientes iguais a zero. Esse é um outro modo de você entender o que são vetores LI. Você pode entender de 2 modos. Ou como esse que eu acabei de falar, combinação linear igual a nulo implica que os coeficientes são todos zero. Ou então os 3 não são paralelos ao mesmo plano, senão assim é LD, tem que estar os 3 não todos paralelos ao mesmo plano. Isso já caracteriza 3 vetores LI de modo ordenado, já caracteriza uma base. Vamos dar para vocês alguns exemplos, eu fiz aqui alguns exemplinhos visuais, para você visualizar o que é uma base. Então vamos começar por esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí esses 3 vetores? O preto, o vermelho e o verde. Note que eles não estão os 3 paralelos ao mesmo plano. Então eles são 3 vetores LI no espaço. Então eles formam uma base, um exemplo de base. Eu fiz de propósito assim, tudo torto, para vocês entenderem que não precisa estar 90 graus, pode ser que esteja 90 graus, mas não é obrigatório. Não precisa ser do mesmo tamanho, aqui é tudo diferente. O verde tem um tamanho, o preto tem outro, cada um tem um comprimento diferente, cada um tem uma norma diferente do outro, eles não precisam ter a mesma norma. Tá certo? O que importa realmente é que são 3 vetores LI. Aí você tem que fixar uma ordem, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, primeiro o preto, depois o verde, depois o vermelho. Preto, verde, vermelho. Então já é uma base. Então, se alguém vier e falar vermelho, verde, depois preto, já seria uma outra base, utilizando os mesmos 3 vetores LI. Mas tem que ser 3 vetores LI. Tá certo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina só que eu tiro aqui esse vetor. Vamos tirar o verde? Pega aqui esse vetor verde, apaga ele. Cadê ele aqui? Deixa eu ver como é que apaga esse vetor verde. Aqui, ó, tirei o verde. Vou colocar no lugar dele um vetorzinho laranja ali para vocês verem como é que fica. Olha só aqui, ó. Vamos lá. Pronto. São 3 vetores LI? São. Não estão os 3 paralelos ao mesmo plano. Então, eles formam uma base? Formam. Basta você definir uma ordem. Laranja, vermelho, preto. Pronto, formou uma base. 3 vetores LI, tá certo? Vamos dar um outro exemplo de base aqui. Vamos tirar esse vetor preto. Vamos colocar no lugar dele. Cadê? Vou colocar um vetor... deixa eu pegar um aqui, um outro aqui para criar uma base. Cadê? Eu tinha deixado aqui já preparado. Aqui, esse azul. Olha só que legalzinha essa base. Esse é um exemplo legal também. No caso dessa, eles têm normas diferentes, né? A norma do laranja é um pouco menor do que a norma ou comprimento do vermelho, que é um pouco menor do que o comprimento do azul. Mas eles não estão paralelos ao mesmo plano. Tá certo? Então são LI, então formam uma base do V3. Tá aí, um outro exemplo de base. Tá certo? Agora, pergunta. Como que uma base... Porque, para que nós estamos estudando base? Qual é a grande característica e principal característica delas?
desses conjuntos de 3 vetores LI? A grande característica é a seguinte: todos os outros vetores do V3 vão passar a ter coordenadas em relação a essa base. Uma vez que você fixa uma base, E1, E2, E3, fixei uma base. Todos os outros vetores do V3 ganham coordenadas em relação a essa base, tá certo? Eu escrevi isso aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no nosso resumo da aula aqui, ó. Dada uma base, os vetores, todos os vetores do V3 podem ser completamente descritos por meio de suas coordenadas com respeito a essa base. Então, seja E1, E2, E3 uma base. Então, um vetor V qualquer que você pegar, aleatório, peguei lá um vetor V do V3, ele passa a ser representado por A1, A2, A3, que são as coordenadas dele em relação a essa base. Tá? O que significa dizer que V é igual a 1, A2, A3? Significa dizer que V é igual a 1 vezes E1, mais A2 vezes E2, mais A3 vezes E3. Tá certo? Vou mostrar isso visualmente para vocês, para a gente encerrar aqui esse primeiro vídeo. Vou colocar uma basezinha bem legal aqui para a gente tomar como exemplo. Imagina que esse meu E1, E2, E3, que ele falou aqui ele colocou assim, né? Seja E1, E2, E3 uma base. Vamos pegar para o nosso exemplo, vamos pegar essa base aqui, ó. Tira esses vetores daqui, vamos colocar uma outra base mais simples aqui da gente enxergar. E1, E2, E3, tá lá, apareceram os 3 vetorizinhos aí para você ver, certo? Então é o seguinte, imagine que eu, além desses 3 vetores, eu coloco um vetor V, e aí eu quero saber quais são as coordenadas desse vetor V em relação a essa base 1, E2, E3 que você está vendo aí na tela. Então vamos colocar esse vetor V aqui. Vamos colocar esse vetor V. Peraí, eu tinha só eu achar aqui o vetor. Aqui, vetor V. Não é esse. Cadê o vetor V aqui? Putz, perdi o vetor aqui. Bom, qualquer coisa. Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Olha só, tá aqui. Coloquei esse vetor V gigante aqui. É um vetor qualquer do V3, tá lá. Vocês estão vendo bem? Tá lá a base E1, E2, E3, 3 vetores LI, tripla ordenada de vetores LI, nessa ordem, E1 primeiro, depois o E2, depois o E3. E aí eu coloco um vetor V, que é esse verde aqui. Quais são as coordenadas do V3? Né? Eu tinha dito aqui, dado um vetor V, ele vai passar a ter coordenadas A1, A2, A3. Isso significa que V é igual a 1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3. Como é que eu posso visualizar isso? Da seguinte forma. Quem que seria, nesse caso, o A1, E1 na figura? O A1 é um número real. Essas coordenadas são sempre números reais. Seria o número real que eu multiplico por E1. Então vai dar esse resultado aqui. Cadê o A1, E1? Deixa eu mostrar para vocês. A1, E1, ele está... Deixa eu mostrar aqui. Aqui, A1, E1. Hora que eu somar ele com A2, E2, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, olha lá o A2, E2. Se eu somar os dois, vai dar um vetor, que eu vou colocar um vetor preto aqui embaixo para representar a soma desses dois. Do azul, que é o A1, E1, com o vermelho, que é o A2, E2. Então vamos colocar aqui para vocês verem. Aqui, regra do paralelogramo, né? Os dois vetores, o azul e o vermelho, estão começando no mesmo ponto. Então vou usar a regra do paralelogramo. Vai dar como resultado isso aqui. Beleza. Esse vetor preto maior que apareceu aqui é o A1, E1, que é o azul, mais o A2, E2, que é o vermelho. Deu esse vetor preto aqui. Aí eu somo ele com um certo vetor A3, E3. Então vamos visualizar aqui quem é esse A3, E3. Olha lá. Olha lá. O A3, E3, calma lá, coloquei errado aqui. O A3, E3, ele é esse cara aqui. Cadê? Cadê? Não estou achando aqui, ó. Aqui ele. A3, E3. Tá lá. A hora que eu pego esse preto que está deitado aqui, A1, E1 mais A2, E2, e somo com esse laranja A3, E3, o que eu tenho? Eu vou obter justamente o verde, tá certo? Tá lá, deixa eu desenhar aqui para vocês. Cadê? Não estou conseguindo colocar ali. Ali, agora consegui. Tá vendo a figura lá? Agora tá certinho. V, que é o verde, é A1, E1, que é o azul, mais A2, E2, que é o vermelho, mais A3, E3, que é o laranja. O total disso dá esse vetor verde. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês nesse vídeo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para a gente conseguir continuar e completar esse capítulo 6 sobre bases. Muito obrigado.